Agora vamos na referência lá, que eu quero partilhar com os irmãos, que está lá em Josué, capítulo 14. Vamos ler aqui 6 ou 7 versículos, a partir do versículo 6. Vamos falar da história de um grande homem de Deus que perseverou na fé, irmãos. Ele não duvidou da promessa em momento algum. E olha que a promessa que Deus tinha na vida desse homem não era nada fácil de fazer. Não era coisa que homem poderia cumprir, não. Tinha que vir da parte de Deus mesmo. Mas ele perseverou na fé, irmãos. Vamos meditar um pouquinho na história, no desenrolar da vida deste homem. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 13, ou ao 14. Amém? Dá para colocar na tela? Glória a Deus. Então vamos ler na Bíblia mesmo. Eu leio, a igreja acompanha. Amém? Então, Josué 14, a partir do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como dissera, 45 anos atrás, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, por herança. Amém? Os irmãos entenderam o contexto dessa história? Deus tinha um chamado na vida de Abraão. Deus tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Ele leva Abraão começa a peregrinar por aquela terra e Deus faz uma promessa: onde pisar a planta dos teus pés te darei por herança. Quer dizer que eram os filhos, os netos, os descendentes dele iriam herdar aquela terra. Onde ele colocasse a planta dos pés, aquilo ali seria da descendência de Abraão. A gente tem ali no tema da nossa campanha, falando sobre Abraão. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Se você olhar um versículo antes e alguns versículos depois, vai falar que Abraão já era um homem de idade, Sara, a esposa dele, já era uma mulher de idade. Deus tinha prometido dar para ele um filho, ele não duvidou dessa promessa e Deus cumpriu a promessa na vida dele. Ele não foi incrédulo diante da voz do Senhor. Por mais que a promessa de Deus na minha e na sua vida seja algo que para nós é impossível, não há nada impossível para Deus. Então, se você está duvidando, se você está questionando, se você está se perguntando como é que Deus vai fazer, deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar, que é o Criador dos céus e da terra que te prometeu. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Deus ali, os descendentes de Abraão ali, eles acabam indo para o Egito, quando houve fome na terra, José vai na frente, vai preparando o caminho, depois vai os irmãos, do mais velho ao mais novo, de Judá a Benjamim, todo mundo vai para o Egito. Acontece que aquele faraó que tinha honrado José, ele morre. E o próximo faraó, ele não tinha tanta consideração por aquele povo que tinha um chamado de Deus. Ele começa a escravizar, ele vê aquele povo crescendo, ele fala, daqui a pouco vão ser mais numerosos do que nós, vão querer tomar o nosso reino, vão querer tomar a nossa casa, vamos escravizar. E começa a escravizar aquele povo durante mais de 400 anos. De repente, Deus chama Moisés no alto do monte. Até hoje eu não entendi o que Moisés, um pastor de ovelha, estava fazendo no alto do monte, irmão. O pastor de ovelha, ele leva a ovelha para pastar, né? No alto do monte não tem grama, a gente sabe disso. Então a gente não sabe o que Moisés estava fazendo. Se ele já foi naquele lugar, já com a intenção de ter um encontro com Deus, a gente não sabe.
Mas Deus chama ele naquele lugar e manda ele ir lá no Egito retirar o povo. Irmão, que batalha que ele entregou nas mãos daquele homem, irmão. Dura coisa mexer com gente, Moisés. Moisés teve muita dificuldade, irmão, para cumprir o ID de Deus na vida dele. E a gente sabe que na nossa vida também o ID de Deus não é fácil. Jesus não falou em momento algum que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencerão também, irmãos. É promessa de Jesus Cristo. Eu venci o mundo e vós vencerão também. Vós vencereis também. É mais uma promessa de Deus aí, ó. Não duvide da promessa de Deus por incredulidade. O próprio Filho de Deus disse que você vai vencer. Mesmo em meias aflições, em meias dificuldades, você vai vencer. Quem prometeu não foi homem, irmãos. Foi um Deus que se fez homem. Mas ele era 100% Deus. E ele continua 100% Deus. Tá bom? Então, quando Moisés tira esse povo debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo de sinais e maravilhas, debaixo de algumas pragas ali, o mar abrindo, para o povo de Deus passar ali com os pés a seco, não é como os estudiosos falam aí que a água estava na canela, não, a Bíblia fala que os pés deles estavam secos, tá bom? Então aquele mar se abre, de acordo com a vontade de Deus, aquele povo passa ali marchando, Faraó vem atrás, vem marchando, vem com seus soldados, com seus cavaleiros, e o mar se fecha e dá fim àquela perseguição. O povo de Deus atravessa o mar. E agora Moisés envia um de cada tribo. Da tribo de Simeão, um da tribo de Rubem, um da tribo de Judá, um da tribo de Manassés, um da tribo de Efraim. Vai todo mundo marchando, um de cada tribo, 12 representantes. A Bíblia fala que foram mandados 12, mas a Bíblia só dá nome de 2. Por que a Bíblia só dá nome de 2? Porque Deus fez uma promessa, que onde eles pisarem a planta dos pés, Deus os daria por herança. Eita, mas vai os 12. Vê a terra, acha tudo lindo, tudo maravilhoso. Tem gigante, tem isso, tem aquilo, tem muita comida. É uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Eita, volta 10 triste e 2 feliz. 2 pessoas carregando um cacho de uva ali, pendurado nas costas. 10 triste e 2 feliz. Alguém lembra o nome dos 10 que voltaram triste? Ninguém se lembra, irmão. Deus apagou, porque duvidou da promessa. Porque quem prometeu é fiel para cumprir, irmão. Quem prometeu é fiel para fazer muito mais do que você imagina. Ele é fiel para fazer muito mais do que você espera, muito mais do que você tem pedido. Ele é fiel para fazer. Então, aqueles que duvidaram da promessa de Deus, Deus apagou. Ninguém nem lembra. Mas os 2 que chegaram ali trazendo a notícia boa, verdadeiramente, se Deus é conosco, nós vamos expulsar esses gigantes aí. Nós vamos matar, nós vamos destruir, nós vamos limpar tudo, porque a terra foi Deus que prometeu. Olha o nome desses 2, Josué e Calebe. Calebe é quem nós vamos aqui estudar um pouquinho nessa noite. Nós vamos entender um pouquinho do ponto de vista de Calebe. A gente acabou de ler aqui que ele demorou 45 anos para receber a promessa de Deus. Às vezes Deus faz uma promessa de uma coisa simples, de uma coisa pequena, e passa 1, 2 meses, 3 meses, a gente está pensando em desistir. Eita, não foi para mim aquela promessa. Eita, que aquilo ali não foi de Deus, foi do homem, viu? Já tem 2 meses, irmão, já tem 50 dias isso, e não se cumpriu na minha vida. E já começa a resmungar, já começa a chutar latinha na rua, já começa a reclamar de Deus. Esse homem aqui esperou 45 anos pela promessa. E a gente vai ver que quando ele recebeu a promessa, ele não foi covarde, irmãos. Ele não foi covarde, ele tomou posse do que Deus tinha prometido para ele. Assim como eu e você devemos fazer no dia que a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas, nós temos que tomar posse com ousadia, assim como esse homem teve ousadia, irmãos. Nós vamos entender já já por que ele teve ousadia. No versículo 6 que a gente acabou de ler, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, Moisés já tinha morrido, e Josué era o líder espiritual daquele povo, e eles tinham o costume de sortear quem vai ficar com aquela terra. Quem vai ficar com essa terra vai ser um sorteio, quem vai ficar com aquela outra terra vai ser um sorteio. Então eles tiravam sortes ali em quem ia ficar nessa terra. Mas Calebe fez algo diferente. Calebe ele foi na presença de Josué e disse: tu sabes a palavra que o Senhor deu a Moisés naquele dia, no dia que eles voltaram da terra, sobre mim e sobre ti, de mais de 2.600.000 homens e mulheres e crianças que saíram do Egito, só esses 2 que entrou, irmãos. Toda a geração era nova. É a geração que lá no livro de Juízes está escrito assim, era a geração que não conhecia o Senhor. Mas esses 2 aqui conheciam. Esses 2 aqui, eles tinham visto com os próprios olhos, irmãos, o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre as circunstâncias, sobre a natureza, sobre tudo que você imaginar, Deus tem controle. E eles tinham, irmãos,
a consciência, eles tinham o entendimento que Deus poderia fazer, Deus poderia cumprir aquela promessa. Então ele chega na presença de Josué e fala: você conhece a palavra de Deus sobre mim e sobre ti, que Deus disse a Moisés em Cades Barneia, da idade de 40 anos, no versículo 7, eu era quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como o meu coração dizia, como sentia no meu coração. Então, irmãos, ele viu que a terra tinha gigantes, sim. Ele viu que as cidades eram fortificadas, como aqueles 10 voltaram dizendo. Ele viu que perto daqueles gigantes eles pareciam gafanhotos, como algumas tradições dizem aí, ou mosquitos. Eles eram pequeninos perto dos gigantes. Quando a Bíblia fala dos anequins ali, eram os ancestrais de Golias, aquele homem que lutou com Davi, que tinha 2,95 m, eram os ancestrais deles que estavam habitando essa terra. Ele viu isso tudo, irmãos, mas ele sabia quem tinha prometido. Então, quando ele volta, irmãos, está aí no versículo 8, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você acha, irmãos, que Deus está te prometendo, Deus está querendo te colocar num lugar de destaque, num lugar alto, lá no lugar onde você trabalha. Deus quer te colocar um ministério abençoado nas tuas mãos. Você acha que não vai chegar pessoas assim na sua vida, irmão? Dizendo que não é nada disso aí? Que você não vai receber, que você não vai chegar lá, que Deus não tem nada a fazer na sua vida? Você acha que isso não vai aparecer também na minha e na sua vida? Você se engana, irmãos. Satanás, ele não tem prazer em ver o servo de Deus vencer. Ele vai tentar te derrubar de todas as maneiras. Mas o Deus que te prometeu, irmãos, ele é fiel para cumprir. Olha lá no versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. Então Moisés ali ele faz uma promessa, a terra que você pisou vai ser sua por herança perpétua. Irmão, vai ser uma herança eterna, é sua para sempre, ninguém vai tomar de você. Moisés faz essa promessa para esse homem. Mas lá não habitavam gigantes, as cidades não eram fortificadas, não tinham muros, não tinham muralhas, não tinha guarda, não tinha exércitos para defender. Mas Moisés fala que Deus vai entregar essa terra ali nas mãos dele e vai ser dele para sempre. Agora passaram 45 anos e a promessa não tinha se cumprido, irmão. Se fosse comigo ou com você, irmãos, 45 anos esperando aí a promessa de Deus, hein? Quem é que tem tanta força assim? Quem é que persevera tanto em oração, 45 anos esperando um milagre? Quem é, irmãos, que dobra o joelho dia após dia na presença de Deus durante 45 anos, esperando a promessa que Deus fez? Não é fácil para o ser humano, mas esse homem, ele perseverou na fé. Ele perseverou porque ele conhecia quem tinha prometido. Você sabe quem você tem servido? Eu sei quem eu tenho servido. Eu sei quem eu tenho servido, irmão. Eu tenho consciência, eu tenho ciência do que meu Deus ele pode fazer na minha vida. Então ele persevera em oração e ele chega ali no versículo 10 dizendo, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como eu disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. 85 anos esse homem tinha, pedindo uma terra onde é que habitavam gigantes, para ele ir lá e tomar essa terra, porque Deus tinha feito uma promessa. Ele chega na presença do líder espiritual daquele povo e ele fala, eu quero aquela terra lá, porque Deus falou que eu pisei o pé e ela ia ser minha. Um velhinho de 85 anos, querendo enfrentar os gigantes nas cidades fortificadas, porque Deus tinha prometido. Qual o tamanho da sua fé? Quando Deus fala que vai te colocar lá e você duvida, qual o tamanho da tua fé? Porque os que estão lá estão mais preparados que você, os que estão lá têm mais estudo que você, o currículo do que estão lá, ele é melhor do que o seu currículo. Qual o tamanho da sua fé? Quando Deus fala que vai fazer, você fala, não vai fazer. E você fala, nem Deus faz isso aqui por mim. Qual o tamanho da sua fé em Deus? Esse homem persevera 45 anos na presença de Deus, que ele não se desviou. Ele passa 45 anos esperando a promessa e agora chegou no dia de receber a promessa. E ele não vai esperar. Ele não vai esperar um sorteio para saber que terra que ele vai ficar. Ele falou, não, a terra que eu pisei é a minha terra.
E ele chega na presença de Josué e ele fala: ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ele tinha 85 anos, mas ele sabia quem tinha prometido. Então eu ainda estou forte como no dia que Moisés me enviou para espiar a terra. Tal era a minha força aquele dia, tal é a minha força agora. Qual era a sua fé no dia que Deus te prometeu? A fé ainda é a mesma, irmão? Você ainda está buscando Ele do mesmo jeito? Você ainda está orando nas madrugadas? Você ainda está clamando? Você ainda está buscando pelos seus? A fé que você tinha, o primeiro amor, você tem conservado? Porque ele conservou o primeiro amor. Ele se achou digno de chegar na presença de Josué e falar: eu quero o que Deus me prometeu. Porque ele conservou o primeiro amor. Ele não desistiu, ele não fraquejou, ele não virou as costas para Deus. Ele continuou buscando. E ele chega aqui no versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, grandes e fortes, com cidades fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Vocês percebem o que esse homem está falando? Eu passei 45 anos esperando a promessa de Deus. Agora está na hora de eu receber minha promessa. Enquanto todo mundo estava ali disputando os vales, vale é lugar de luta, irmão. Vale é lugar de sofrimento, vale é lugar de aprendizado. É quando você vai apanhar muito da vida para aprender. É quando você vai, como é que se fala, onde é que você vai ter experiência com Deus é no vale. Aí ele vê aquele povo ali, todo mundo brigando pelo vale, e ele chega e fala: não, eu quero é os montes. Eu não quero saber mais de vale, já tem 45 anos que eu estou no vale, esperando a minha promessa. Ele chega com ousadia na presença do líder do povo e ele fala: eu quero as regiões montanhosas, eu quero as coisas aos montes, eu quero aos vales celestiais, eu não quero saber mais de vale aqui na terra. Deus está cumprindo a promessa dele na minha vida, e ele não vai cumprir pela metade. Eu quero tudo o que ele me prometeu. E ali ele se dispõe, irmãos, a conquistar aquele monte. Ele não quer mais saber de vale, chega de vale, Deus está cumprindo a promessa na minha vida. O vale passou, o vale ficou para trás, agora eu quero as regiões montanhosas. Mas ele mesmo fala: mas nessas regiões montanhosas ali tem cidades fortificadas, tem gigantes, tem guerreiros, tem soldados, tem exército. Eu sou um velhinho de 85 anos e eu vou lá tomar posse do que Deus me deu. Olha a fé desse homem, irmãos. Eu vou lá tomar posse do que Deus me deu. Ele não se importou, irmãos, com quem estava lá. Ele não se importou se tinha muralha na frente, se tinha exército para batalhar contra ele. Ele não se importou com nada. Ele falou: Deus me prometeu e eu vou lá tomar posse do que Deus me prometeu. O que eu quero que você entenda, irmão, que a promessa de Deus, ela pode ser enorme na sua vida. Ela pode estar demorando para chegar. Mas no dia que a promessa de Deus chegar para se cumprir na sua vida, não seja covarde. Não se acovarde. Tome posse do que Deus te prometeu. Chegue com ousadia na presença de Deus e fala: se o Senhor me prometeu, eu vou lá tomar posse. Não importa quem está lá. Não importa se é guerreiro, se é faraó, se é rei. Não importa. Deus te prometeu e Ele é fiel para cumprir na sua vida. Amém? Conseguirmos entender a visão deste homem que passou 45 anos esperando essa promessa, ele não se acovardou. Não se acovarde, irmão. Não se acovarde, não duvide da promessa de Deus, não seja incrédulo. Quando Deus falar que vai fazer, Ele vai fazer. Você querendo ou não, irmãos, Deus não depende da tua vontade para trabalhar, Deus não depende de mim para fazer nada. Deus é Deus, Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra, do mar e das estrelas. Ele é Deus, Ele não precisa da sua fé para fazer. Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então tome posse, irmãos, tome posse. E a Bíblia termina falando de Calebe assim, ó. O versículo 14: portanto Hebrom foi de Calebe. Olha o versículo 14 aí. Portanto Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Então, irmãos, ele tomou posse do que Deus tinha prometido, e a terra é dele até o dia de hoje, viu? Ele não covardou, ele não se acovardou em momento algum, ele tomou posse, porque está aí no versículo 14 aí. Portanto Hebrom foi de Calebe. Então ele foi lá e tomou. Não é porque tinha gigante que ele tinha que andar para trás, que ele tinha que temer, que ele tinha que fraquejar. Quem prometeu foi Deus. Então esse velhinho de 85 anos foi lá e tomou o que Deus tinha prometido para ele e não quis mais saber de vale. Chega de vale na minha, na sua vida, e conserve a sua fé naquela promessa que Deus te fez. Amém?